Em primeiro lugar, queremos agradecer ao nosso Deus, nosso protetor, o incansável, que todos os dias Ele nos dá uma oportunidade para servirmos o seu nome. Queridos irmãos, o nosso objetivo nos levou outra vez de volta para podermos continuar com a nossa série evangelística. Para os que acompanharam a terceira conferência, quando falamos de Cristo e a tradição da religião, no fim fizemos um apelo em que a próxima oportunidade falaríamos de Daniel 8 e Daniel 9. Ok, queridos, o capítulo 8 de Daniel e o capítulo 9 de Daniel nos traz uma profecia muito profunda em que, para que tu entendas, é preciso que te ocupes totalmente na mesma situação. Estou dizendo a todos aqueles que estão nos assistindo, aqueles todos que estão nos acompanhando, quer seja pela televisão, quer seja pela internet, quer seja ao vivo, pedimos que prestem atenção para compreender as verdades profundas que a Bíblia quer nos mostrar nestes últimos dias. E não te esqueça, o nosso lema é despertar os que dormem no momento de olhar. Dentro do nosso alvo, transmissão do Evangelho eterno por via eletrônica, está inserido o lema despertar os que dormem no momento de olhar. Este é o objetivo principal do estúdio A Voz da Profecia. Ok. Daniel capítulo 8. O livro de Daniel capítulo 8 nos mostra os símbolos proféticos. Se nós olharmos bem e passarmos a ler o primeiro versículo deste livro, os irmãos acompanhem para vermos realmente aquilo que a Bíblia quer nos falar quando a esta profecia. O que nós vamos aproveitar desta profecia? Eu já dizia que o Daniel 8 e Daniel 9 traz-nos uma profecia muito forte e muito profunda para ser entendida. Nós hoje vamos começar, vamos dar a introdução deste estudo, pela próxima continuaremos, porque hoje não vamos terminar, porque o assunto é tão sério. Hoje vamos fazer um resumo daquilo que Daniel 8 nos fornece e pela próxima detalharemos peça por peça, cada capítulo, cada versículo, para compreendermos realmente até que ponto nos encontramos com esta situação. Daniel capítulo 8, eu vou tomar a leitura. A visão de um carneiro e de um bode, presta atenção. No ano terceiro do reinado do rei Belsazar, apareceu uma visão a mim, Daniel, depois daquela que me apareceu no princípio. Presta atenção. Versículo 2. E vi na visão acontecendo quando vi que estava na cidade de Susã, na província de Elam. Vi, pois, na visão que eu estava junto do rio Ulai. Versículo 3. E levantei os meus olhos e vi, e eis que um carneiro estava diante do rio, o qual tinha duas pontas, e as duas pontas eram altas, mas uma era mais alta do que a outra. E a mais alta subiu para o último. Sublinha, versículo 4. Vi que o carneiro dava marradas para o ocidente e para o norte, e para o meio-dia. E nenhum animais podiam estar diante dele, nem havia quem pudesse livrar-se da sua mão. E ele fazia conforme a sua vontade e se engrandecia. Versículo 5. E estando eu considerando, eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar ao chão. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Versículo 6. Dirigiu-se ao carneiro que tinha as duas pontas,
ao qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o ímpeto da sua força. Versículo 7. E vi chegar perto do carneiro, irritar-se contra ele, e feriu o carneiro, e lhe quebrou as duas pontas, pois não havia força no carneiro para parar diante dele. E o lançou por terra e o pisou aos pés. Não houve quem pudesse livrar o carneiro da sua mão. Versículo 8. E o bode se engrandeceu em grande maneira, mas estando na sua maior força, aquela grande ponta foi quebrada, e subiram no seu lugar 4 também notáveis para os 4 ventos do céu. Sublinha. Versículo 9. E de uma delas saiu uma ponta muito pequena, a qual cresceu muito para o meio-dia e para o oriente e para a terra formosa. Versículo 10. E se engrandeceu até o exército dos céus, e alguns dos exércitos das estrelas deixou por terra e os pisou. Versículo 11. E se engrandeceu até o príncipe dos exércitos, e por ele foi tirado contínuo sacrifício, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Versículo 12. E o exército lhe foi entregue com os sacrifícios contínuos por causa das transgressões, e lançou a verdade por terra e prosperou. São 12 versículos que acabamos de ler. Prestou atenção na leitura? Agora vamos começar a detalhar aquilo que nós lemos, resumidamente, para que tu e eu entendamos realmente qual é a mensagem que está dentro desta profecia. Nós já falamos que Daniel 8 nos mostra os símbolos proféticos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós lemos o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, encontramos uma profecia completa. E dentro da profecia, compreendemos que a profecia não se entende como se lê. Quando a Bíblia fala do animal, trata-se de reino. Quando a Bíblia fala de água, trata-se do povo. Quando a Bíblia fala de outra coisa, significa outra coisa. É preciso prestarmos atenção para que a Bíblia se explique por si, para compreendermos realmente quais são as condições necessárias que nós, como elementos tementes a Deus, possamos fazer para podermos continuar com esta palavra. Ok. Dizia Daniel que ele estava em visão. Só que, se os irmãos olharam bem, ouviram bem o primeiro ponto, diz que ele viu uma visão depois daquela que lhe apareceu no princípio. Antes de entrarmos na visão que ele viu, primeiro temos que voltar naquela visão que lhe apareceu primeiro. Qual é a visão que lhe apareceu primeiro? Se nós buscarmos o contexto da visão que Daniel teve primeiro, antes desta visão do bode, nos levará outra vez a voltar, a regressar até lá em Daniel capítulo 2, onde vamos encontrar Nabucodonosor diante de uma estátua tetrametálica que estava dividida por 5 partes. Depois de entendermos esta visão, depois de entendermos a missão de Nabucodonosor, o objetivo de Nabucodonosor para erguer a estátua tetrametálica, concluiremos com o propósito que Deus quer para esses nossos dias. É a razão pela qual a Bíblia é muito clara a nos mostrar todas as evidências que nos fazem entender a questão profética. Vamos lá. Daniel 2 nos mostra a descrição da sucessão dos reinos, representado por uma estátua que o rei Nabucodonosor teve em um sonho. Nabucodonosor
Os irmãos conhecem bem essa história, nós vamos passar só em resumo, rapidamente, porque o assunto é tão maior e que hoje começamos, mas não vai terminar. Pela próxima continuaremos com a segunda parte. Mas hoje, vamos lá continuar. Olha, Nabucodonosor teve um sonho. Este sonho lhe apresentou uma estátua que tinha a cabeça de ouro, que tinha o peito de bronze, tinha prata, tinha ferro, ainda tinha o ferro e o barro. Depois desse sonho, disse que ele guerreou com todos os elementos, adivinhadores, todos os elementos da poderosia humana. Ele batalhou com eles a lhes prometer morte se não explicasse o sonho. Mas o assunto como espiritual, Deus fez tudo por tudo para que Daniel, o espiritual, detalhasse o sonho. Conclusão: Daniel, ao detalhar o sonho, disse que aquele sonho que ele teve representou mesmo o próprio Nabucodonosor, porque a cabeça de ouro que ele viu era o próprio Nabucodonosor quando ainda estava brilhante no seu reino. Disse que a parte que seguiu do tronco representou um império que poderia receber o reino de Nabucodonosor. Depois seguiu outro reino, que deveria, outra parte, que era representada por outro reino, que poderia substituir outro reino que substituiu Nabucodonosor. Até para lá. O que quer dizer? Queridos irmãos, presta atenção. Babilônia era o reino que está a se tratar. Nabucodonosor era o governo deste reino. Nabucodonosor, quando estava no centro do seu mandato, ele pensou que em cima dele não haveria mais ninguém que pudesse tirar o poder, porque ele estava dentro do sistema. Mas a dado momento, chegou a altura quando Nabucodonosor foi substituído pelos Medos e Pérsias. Mas a dado momento também, os Medos e Pérsias foram substituídos pela Grécia. Agora ainda vamos voltar, vamos avançar até no capítulo 7. No capítulo 7 de Daniel, vamos encontrar o sonho, a visão que Daniel teve, que ele está fazendo referência no capítulo 8, a dizer que eu tive uma visão depois de ter aquela. Esta que ele está se referindo está em Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, Daniel teve uma visão dos 4 animais. Daniel viu 4 animais. Esses 4 animais significam 4 poderes. Dos tais 4 poderes, vimos que o outro animal substituiu o outro, e o outro substituiu o outro, e assim o sistema continuou. Vamos fazer um resumo para podermos nos concentrar no capítulo 8, que é o tema de hoje. Queridos irmãos, ainda vamos prestar atenção. Daniel vê uma visão, um carneiro e um bode. Um carneiro e um bode. Queridos, disse que no 3º ano de Belsazar, Belsazar era aqui. Queridos, é preciso acompanhar as profecias para entendermos tudo quando Deus quer anunciar. Belsazar era o elemento que continuou com o reino de Nabucodonosor. Quando este reino de Belsazar toma posse para continuar com o reinado de Nabucodonosor, quando completou 3 anos do reinado, é quando Daniel teve uma visão, que esta visão está a se referir, que é o carneiro e o bode. Disse que na visão aconteceu que havia um carneiro que tinha 2 chifres. Os 2 chifres, um chifre, todos eram altos, mas havia um chifre mais alto que o outro. Disse que depois, enquanto estava olhando este milagre, esta visão, de repente apareceu um bode.
Este bode vinha com tanta velocidade e que não tocou no chão. A velocidade que veio com ela não tocou no chão. Disse que este bode vinha com uma ponta notável entre os olhos. Mas o bode, quando chegou, rompeu aquele carneiro que tinha 2 chifres. E disse que quando rompeu o carneiro, o bode se engrandeceu. Quando o bode se engrandeceu, quando estava mesmo no auge do seu poder, disse que aquela ponta que rompeu o carneiro, partiu. Acompanha bem a história. Assim que a ponta parte, no lugar desta ponta saiu 4 pontas. Entende? Ainda vai acompanhar bem esse cenário. Disse que depois do processo andou, essas 4 pontas, dentro dessas 4 pontas, saiu mais uma ponta pequena. Esta ponta pequena disse que olhou para o ocidente, olhou para o oriente, disse que até ao meio-dia ele se engrandeceu, olhou, não tinha mais alguém no seu lateral que ele consideraria superior. Disse que depois esta ponta que surgiu no meio das 4, virou para o ocidente, virou para o oriente, virou para outros pontos laterais. Disse que depois de olhar em todas as áreas, virou para a terra formosa, para a cidade formosa. Ok. O que ele foi fazer na cidade formosa? Dizem que foi até saqueou o templo, substituiu o sacrifício por uma forma que ele achou. E a partir dali, os sacrifícios contínuos ficaram paralisados. Irmãos, ainda vamos parar para podermos detalhar este assunto. Queridos, o carneiro e o bode, nesta visão de Daniel 8, representa o reino dos Medos e Persas, que substituíram o reino de Belsazar, ou o reino de Nabucodonosor, representado por Belsazar. Quando naquele dia Belsazar estava numa grande festa, quando ele usou os utensílios do templo, quando usaram esses utensílios para a sua festa pagã, quando de repente viram uma mão a escrever Mene, Mene, Tekel, Frasim, quando dizia que os teus dias foram contados e que chegaram ao fim. Foi naquele dia quando Belsazar, na própria noite, foi-lhe retirado o reino. Os Medos e Pérsia substituíram o reino de Belsazar. Belsazar era a continuidade do reino de Nabucodonosor, que era representado na estátua tetrametálica cabeça de ouro. Os Medos e Pérsia agora rompem com a cabeça de ouro. Agora substituem o reino. Medos e Pérsia. Quando nós vimos que o carneiro tinha 2 chifres, é porque era um poder conjunto, era um poder que trabalhou junto. Os Medos e Pérsias receberam o reino de Babilônia, rompendo Belsazar e se colocando no sistema. Hoje nós só vamos narrar, e o próximo estudo vamos narrar tudo, mas tudo. Hoje vamos buscar só o resumo para mostrar qual é a aplicação que Deus precisa para nós hoje. Ok. Queridos irmãos, este reino dos Medos e Pérsia, que era representado por Dário e Ciro, estava no seu auge de domínio da governação. De repente disse que veio um bode com uma ponta notável entre os olhos. Anda, analise, um bode, o irmão já viu um bode com uma ponta aqui. Pelo menos eu tenho visto os bodes com 2 pontas, uma aqui, outra aqui. Mas um bode com uma ponta aqui entre os olhos, eu nunca vi. Ok. Aqui a Bíblia está nos mostrar os símbolos proféticos para compreendermos a mensagem que Deus quer transmitir para mim e para você nesses últimos dias. O bode veio com muita velocidade,
com uma ponta, disse que rompeu as duas pontas. Anda, analisa. Com uma ponta que estava entre os olhos, rompeu as duas pontas do carneiro. Afastou o carneiro. O carneiro não tinha mais força para lutar com ele e o carneiro ficou derrotado. E o bode se engrandeceu. O bode ocupou o lugar. Na estátua tetrametálica encontramos o terceiro reino, que o terceiro reino que a estátua apresenta, que era o reino da Grécia. Queridos irmãos, quando Babilônia foi rompido pelos Medos e Pérsia, mais tarde aconteceu os Medos e Pérsia também a ser rompido pela Grécia. Quando nós vimos que Babilônia, nesta altura, representava o reinado de Belsazar, continuidade do Nabucodonosor, encontramos que os Medos e Persas substituem e recebem o reino. Os Medos e Persas só ficaram um bocadinho, de repente apareceu o reino da Grécia. Queridos irmãos, o bode que rompeu as duas pontas do carneiro representa o reino da Grécia. Conforme Dário e Ciro estavam a dominar o reinado de Medos e Pérsia, também aquela ponta notável entre os olhos representou o Alexandre o Grande, que era o dominador e governador da Grécia. Agora vamos lá ver. A Grécia substitui os Medos e Pérsia. A Bíblia diz que a Grécia se engrandeceu, dominou toda a terra, vira para o Oriente ele, vira para o Ocidente ele, vai para ali ele, diz até ao meio-dia é no auge, no centro do seu reinado. Agora presta atenção. O que veio acontecer depois da Grécia estar no seu auge? Diz que de repente aquela ponta notável partiu. A ponta notável partiu. Significa que o Alexandre o Grande, o comandante, o governador, o capitão da Grécia morreu. Quando Alexandre o Grande morre, automaticamente disse que no lugar dele saiu 4 elementos. As 4 pontas que saíram no lugar de uma ponta partida representam os 4 reinos que substituíram o lugar de Alexandre o Grande. Vamos lá ver uma coisa. Esses 4 reinos significa, primeiro, temos o Cassandro. Primeiro chifre, Cassandro. Segundo, Ptolomeu. O do outro, Lisímaco e Seleuco. São 4 pontos. 4 reinos que é simbolizado pelas 4 pontas. Em outras palavras, a profecia está dizendo o seguinte: quando a Grécia perdeu seu poder, na pessoa de Alexandre o Grande, quando morre, no reino da Grécia mesmo, surgiram 4 impérios para ocupar o governo de Alexandre o Grande. Só que esses 4 impérios, durante o tempo que estavam a imperiar a Grécia, ou o reino da Grécia, também começaram a se chocar entre eles. Os irmãos já viram 4 governadores em uma província? Acredito que não. Bem, só fui buscar o exemplo. Dizem que naquele momento, quando o Alexandre o Grande morre, os 4 generais retomam o poder. O que aconteceu? Começaram a se chocar entre eles, até que caiu o primeiro, caiu o segundo, e ficaram os 2, Ptolomeu e Seleuco. Há uma história ali que no próximo falaremos, mas hoje só vamos buscar o contexto. Mais tarde, Seleuco rompe Ptolomeu. Agora Seleuco ficou sozinho.
Diz que nessas 4 pontas, esses 4 impérios, esses 4 generais, ao tomar o governo de Alexandre o Grande, engrandeceram-se e que no meio deles saiu também mais uma ponta. Esta ponta é que vai ser o auge da nossa meditação de hoje. Esta ponta que surgiu depois dos 4 é que vai ser o principal estudo e foco para o estudo de hoje. Seleuco reina. No meio dos 4, Seleuco ficou. No reinado seleucida, quando se fala do reinado seleucida, trata-se do reinado, o tempo imperial de Seleuco, o tempo da governação de Seleuco. Diz aqui, durante o tempo da governação de Seleuco, havia outros impérios, outras revoluções dentro do mesmo. E apareceu um outro império em complemento do reinado seleucida. Este império chamava-se Antíoco Epifânio. Presta atenção. Nós estamos a resumir pouco a pouco, porque o próximo estudo viremos com uma tabela profética para te mostrar os anos, para te mostrar os reinos, para te mostrar os tempos de governação até ao tempo de hoje. Mas hoje estamos a buscar um resumo para ter já um alicerce daquilo que vamos tratar pela próxima oportunidade. Mas hoje, prezado irmão, esta ponta que surgiu no reinado seleucida, que representa Antíoco Epifânio, diz a Bíblia que esta ponta, quando viu que olhou para o ocidente, olhou para o oriente até ao meio-dia. Quando viu que este Antíoco Epifânio, ou então, o Antíoco Epifânio, que se levantou dentro do reinado seleucida, quando viu que o reinado de Seleuco, nessa altura, a continuidade da Grécia, estava a controlar o mundo inteiro, olhou para o ocidente, para o oriente e para o meio-dia, significa que este reino governou, conquistou toda a terra, todo o mundo. Só que disse que não estava virado só para o ocidente, para o oriente. No versículo 9, disse que quando viu que ele estava dentro do sistema, virou para a Terra Formosa. Qual é a Terra Formosa? Vamos parar ali. Ali é onde está a razão desta conferência. Quando Antíoco Epifânio viu que já conquistou o mundo inteiro, agora olhou para todos os laterais, todos estavam sobre o governo dele. Havia um povo que não se ajustava no assim ele queria. Este povo, que aqui a profecia chamou de cidade formosa. A cidade formosa representa o povo peculiar que Deus tinha escolhido desde Abraão até aquele presente momento. Antíoco Epifânio olha para a conquista que ele fez a todo mundo e vira para a cidade formosa. O que ele foi fazer na cidade formosa? Diz que Antíoco Epifânio foi até a cidade formosa, saqueou o tabernáculo, substituiu o sacrifício contínuo, presta atenção, substituiu o sacrifício contínuo e pisou a verdade por terra, e o que fez, prosperou. Queridos, se tu olhar minuciosamente nesta profecia, se tu colaborar com a voz da profecia, para podermos andar e cavar a fundo este assunto, existe uma grande verdade que você e eu precisamos estudar e aprender, porque nos encontramos nos últimos dias. Presta atenção. Antíoco Epifânio
saqueou o templo. Primeiro, virou para a cidade de Formosa. Cidade de Formosa é o povo peculiar de Deus, que era o povo de Israel. Em outras palavras, a visão está querendo dizer aqui, quando Antíoco Epifânio viu que todo mundo já estava à sua tutela, unicamente o povo de Israel que não aceitava porque tinha um Deus de verdade, Antíoco Epifânio fez tudo por tudo para poder corromper o povo de Israel, para se enquadrar no seu sistema. O que é que ele fez? Disse que saqueou o templo. Saqueou o templo. Saqueou o templo. O que significa saquear o templo? Antíoco Epifânio penetrou no seio de Israel. Começou a fazer negociações com os sacerdotes. Passou muito tempo. Depois de muito tempo, depois de Antíoco Epifânio procurar todas as maneiras possíveis para convencer os sacerdotes, disse a Bíblia que os sacerdotes descomandaram, aceitaram as ideias de Antíoco Epifânio e que a partir daquele momento, como a Grécia tinha o costume de sacrificar os porcos no altar, quando aqui disse que substituiu o sacrifício contínuo, está a dizer o seguinte: no lugar daquele sacrifício que se fazia de manhã e de tarde, que era o sacrifício de um animal, que o tal animal era um cordeiro, representado o símbolo de Cristo, disse que Antíoco Epifânio, ao convencer os sacerdotes para cair no sistema da Grécia, substituiu o altar com porco. Eu disse que estamos a fazer um resumo porque o assunto é tão sério. O lugar de sacrifício de Israel, o tabernáculo, o templo saqueado pelo Antíoco Epifânio, a partir daquele momento passou a ser usado, aquele altar passou a ser usado para sacrificar os porcos no altar. Agora, Antíoco Epifânio sentiu-se à vontade, porque ele, aquilo que ele queria, alcançou. O versículo diz que ele se engrandeceu, depois de atingir a cidade de Formosa, pisou a verdade por terra e o que fez, prosperou. Agora, Antíoco Epifânio sente-se à vontade, porque o único povo de Israel que se candidatava a seguir Deus, que achava que nós somos de Deus, agora ficaram convencidos. Ao ficarem convencidos, tornaram-se também elementos dominados pela Grécia. E onde estava a verdade? O povo peculiar que Deus havia indicado para ser depositado da verdade, para transformar o mundo, para mostrar a verdade à terra, se candidatou ao sacrifício de porcos. Quem vai continuar com a verdade dentro do ministério sacerdotal? Mas a Bíblia nos mostra claramente que houve elementos que também contradizeram Antíoco Epifânio, só que não tiveram força capaz para poder romper Antíoco Epifânio, porque Antíoco Epifânio vinha com um poder maior. Disse que ele ocupou a terra toda e virou para a cidade de Formosa. Quem é você que consegue rebelar, que consegue derrotar aquele que domina o mundo? Ok, vamos parar por aqui. Existe uma verdade por detrás desta narração. E você está disposto para ouvir esta verdade? Se estás disposto para ouvir esta verdade, fica mais atento ainda. Agora estamos num prato mais quente. Fica mais atento ainda para ouvir o significado deste processo. Antíoco Epifânio, que era a ponta notável, que saiu num dos generais, que era o Seleuco, que vinham dos 4 generais que já falamos, que vieram de Alexandre o Grande: Ptolomeu, Cassandro, Lisímaco e Seleuco. Dentro dos reinos de Seleuco, depois de Seleuco romper esses reinados todos, mas tudo dentro da Grécia, a Grécia dominou o mundo inteiro por intermédio de Seleuco.
Seleuco. E dentro do reino de Seleuco saiu a ponta pequena notável. Esta ponta que é o Antíoco Epifânio, que girou a todo mundo dominando e agora vira para a Terra Formosa. Depois de atingir o objetivo dele, que lhe levou lá na Terra Formosa, conseguiu prosperar porque encontrou o objetivo, atingiu o objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo de Antíoco Epifânio era de fazer com que o povo de Israel, aquele que tinha o nome de Deus, seja representado pelo nome da Grécia, seja representado pelo nome do governo grego. Agora o povo de Deus, que tinha levado a bandeira de Deus, o povo de Deus, que tinha levado a verdade de Deus, disse que a verdade, o Antíoco Epifânio pisou nessa verdade e a verdade caiu por terra. A verdade caiu por terra. Israel ficou derrotado, porque Israel, naquele momento, começou a depender do reino da Grécia. É a Grécia que edita leis, é a Grécia que diz que tem que fazer assim, é a Grécia que disse que agora é assim, é a Grécia que disse que agora tem que ser assim. Porque ele se candidatou ao reinado da Grécia, quando aceitou substituir o sacrifício contínuo pela forma grega de sacrificar. E a Grécia sacrificava os porcos. A partir daquele momento, Israel começou a sacrificar os porcos no altar e a apostasia penetrou. O templo sujou. O templo ficou contaminado. O templo ficou abominado. A partir daquele momento o templo ficou contaminado. O templo sujou. O próximo tema que vamos ter, vamos falar dessa sujidade. Vamos falar de como é que esta sujidade terá que ser retirada. Porque o templo sujou naquele momento quando Israel substitui o reino de Deus com o reino da Grécia. Queridos irmãos, ainda vamos parar, vamos refletir um bocadinho. Quando nós olhamos na história profética, quando nós olhamos no surgimento do movimento adventista do sétimo dia, encontramos que o movimento adventista do sétimo dia foi levantado com o objetivo de corrigir o mundo. A cidade de Formosa, que representa Israel no Antigo Testamento, é representado agora pela Igreja Adventista do sétimo dia. Por quê? Tantas igrejas no mundo, só a Igreja Adventista que vai ser representada pela cidade de Formosa? Sim! Presta atenção para te contar a história. Por que é a Igreja Adventista? Querido, na Idade Média, depois da decisão de cada indivíduo fazer o que ele achou, o único reavivamento que precisou, que decidiu continuar com a verdade bíblica, toda a verdade bíblica, era o movimento adventista. A razão pela qual Deus aceita este movimento e inspira uma menina de 17 anos, chamada Helena White. E Deus aproveita esta menina para poder descarregar todas as verdades que ele queria para que esta igreja seguisse, porque tinha o objetivo de corrigir o mundo. Então, a partir dali, a igreja adventista era representada como a cidade de Formosa. Agora vamos voltar. Antíoco Epifânio disse que saqueou o templo. Saqueou o templo significa corromper os sacerdotes. Ao corromper os sacerdotes, agora o povo de Israel tornou-se vítima, porque os sacerdotes ficaram corrompidos pelo Antíoco Epifânio. O que significa Antíoco Epifânio? O que significa a corrupção que houve entre Antíoco Epifânio e os sacerdotes? E o que significa o povo de Israel ser vítima do acordo de Antíoco e os sacerdotes? Queridos,
Se nós buscarmos um pouco lá na estátua tetrametálica, lá no último reino onde encontramos o ferro e o barro, vamos encontrar a Roma a dominar o mundo inteiro. Só que, quando Roma domina o mundo inteiro, quando recebe o governo a partir da Grécia, Roma fez tudo por tudo para que o mundo inteiro também obedecesse, conforme outros reinos fizeram segundo a narração que tivemos. Mas lá, no final da estátua tetrametálica, encontramos o ferro e o barro. E que a Roma, no último momento da sua história, quererá montar, juntar o barro e o ferro. Querido irmão, ainda presta atenção. Eu vou dar uma ilustração. O irmão pega um adobo, depois pega um ferro, busca uma máquina de soldar, estanha. Vais conseguir? Responda. Pegar um bloco e um ferro com uma máquina de soldar, vais conseguir soldar para unir? Acredito que não. Agora vamos voltar na história. A Roma, que o objetivo da Roma é misturar o ferro e o barro. E Deus tinha dito que pode se misturar ferro e barro, mas não se liga. O que significa isso? Antíoco Epifânio fez tudo por tudo para unir o povo de Israel com o povo da Grécia. Qual é a mensagem principal para você e para mim hoje? Nós sabemos perfeitamente que hoje o mundo está sendo dominado pelo Vaticano. Presta atenção, estamos no prato mais quente. Se não ter cuidado ainda vai queimar a língua. Nós sabemos perfeitamente que o Vaticano é o centro do catolicismo que hoje domina o mundo inteiro. Sublinha. Conforme o reinado seleucida dominou o mundo inteiro, é de igual modo o catolicismo hoje domina o mundo inteiro, porque o catolicismo é a continuidade do reino seleucida. Presta atenção. O catolicismo veio se enquadrar na Roma como base central da sua governação. E hoje, o catolicismo domina o mundo inteiro. A Bíblia, no livro de Apocalipse 17, nos mostra este sistema representado por uma mulher prostituta. Esta mulher prostituta disse que dormiu com todos os homens da terra. Começou com os reis da terra. Anda na análise. Que maravilhosa prostituta. Que dorme até com todos os governantes da terra. Quando a Bíblia está a falar de governo, está a falar de poder. Quando a Bíblia está a falar de uma mulher, está a falar de uma igreja. Uma igreja que se aliou com todos os reis da terra. Uma igreja que se aliou com todas as poderologias terrestres. A igreja católica. E o núcleo desta igreja se encontra na Roma, lá no Vaticano. Quando a Roma dominou o mundo inteiro, o seu conselho geral olhou pelo mundo inteiro. Todas as igrejas já estão unidas no primeiro dia da semana, que é chamado domingo. Todas as igrejas. Conforme Antíoco Epifânio olhou para o Ocidente, para o Oriente, até o meio-dia, tudo estava unido. O Vaticano olhou, todas as igrejas já estão unidas. Disse que Antíoco Epifânio agora vira para a cidade de Formosa, com o objetivo de saquear o templo, para convencer o sacerdote para passar para o lado dele. O Vaticano, presta atenção, o Vaticano olhou para o mundo inteiro, todo mundo já está unido com ele. A única potência,
O único movimento, a única organização que não estava de acordo com a unificação entre eles e o Vaticano era a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Agora presta atenção. Durante o tempo que Antíoco Epifânio saqueou o templo para substituir o sacrifício, passou muito tempo para negociar este processo até que os sacerdotes aderiram. Queridos, o Vaticano começou há muito tempo para procurar unir as igrejas. Quando olhou para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, passou muito tempo também essas negociações, até que um dado momento, pela sorte da Igreja Adventista do Sétimo Dia, um jesuíta infiltrado dentro deste movimento. Agora vamos parar. Por que isso? O Vaticano usou todas as tecnologias para corromper o Adventista, não conseguiu. A única maneira que ele fez para conseguir o Adventista é enviar os jesuítas para se converter à Igreja Adventista. Depois de muito tempo, tornaram-se também dirigentes da Igreja. Mas o objetivo não é para continuar a ser adventista, é para olhar, explorar como, quando, aonde, para poder unir esta igreja ao Vaticano. Queridos, presta atenção, o caso é sério. Até a um dado momento, no próximo estudo falaremos as datas, o local e os elementos que fizeram o pacto com o Vaticano para podermos chegar até ali. Olha, o Vaticano fez tudo por tudo através dos jesuítas que ele enviou se infiltrar dentro da organização adventista. Queridos, hoje a Igreja Adventista do Sétimo Dia passou para o Vaticano. Já ouviram essa mensagem? Pode ser que vais ignorar esta mensagem, porque muitos já ignoraram. Às vezes você vai achar que este elemento veio talvez para falar em outras coisas que não tem nada a ver. Presta atenção ainda, deixa do preconceito. Estas são palavras de Deus. Não são palavras do Américo, nem tão pouco elaboradas na voz da profecia. São palavras de Deus. A celebração ecumênica realizada na paróquia São Luís Gonzaga, como não poderia deixar de ser, contou com a presença de representantes de outras igrejas, irmãs da Igreja Católica Apostólica Romana. E a gente precisa deixar as palavras de lado e dar exemplo. Eu estou aqui, vim hoje aqui, a convite do colega aí, do padre, para mostrar que anglicanos e romanos estão juntos nesta caminhada de unidade das igrejas. A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos. A unidade entre os membros, entre o corpo de Cristo é muito importante. Então, nós não devemos ter acepção, fazer acepção entre o povo de Deus, né? Pelo contrário, devemos nos unir, ganharmos força para que o nome de Cristo seja exaltado e para que a pessoa de Jesus possa voltar logo, né? Para que nós possamos concluir logo essa obra tão divina, tão especial que nós almejamos. Independente das diferenças, né? Eu acho que nós estamos prestando um culto a Deus, que é o único, e eu acho que é importante essa união das igrejas. Em seu pronunciamento, o rabino Henri Sobel falou que o trabalho de ecumenismo e diálogo entre as igrejas não seria possível sem a atuação dos papas João XXIII e João Paulo II. Durante a celebração, diversos atos representaram a união, a paz e a luz que ilumina as igrejas, como a água perfumada que banhou as mãos dos participantes. É a suavidade e o odor da paz em vez da brutalidade e da carnificina da guerra. Nos últimos dias, Deus prometeu usar homens que não passaram nas instituições de ensino para poder mostrar essa verdade, porque o tempo está no fim. E você está disposto para ouvir estas verdades? Se você está disponível a partir de hoje para você compreender e aprofundar essas verdades, estamos no ar em todas as partes do mundo. Estamos localizados aqui na província de Benguela.
na rua Massamo de Amorim. Se estiver interessado para chegar, nos encontra, estamos disponíveis para responder. Se você está lá na América, talvez está lá no Brasil, talvez esteja distante de nós, Deus disse que a ciência se multiplicará nos últimos dias. Hoje, você, no seu computador, você está relacionado com o mundo. Liga a internet, abra o YouTube, coloca na barra de endereço a voz da profecia. Estarás em contato com a voz da profecia 24/24 para poder ouvir essas mensagens tão profundas, e nós estamos disponíveis a defender essa verdade e transmiti-la em ponto grande. Está disposto para ouvir essas mensagens? Presta atenção. É possível que você é adventista do sétimo dia, como eu sou. Muitos, ouvindo estas mensagens, confundem que nós talvez queremos fundar uma outra organização. Queridos, nós estamos a continuar com a verdade que a profecia mostrou na Igreja Adventista do sétimo dia. Certo dia eu estava em colaboração com o Ministério da Cultura para conhecer realmente bem qual é o fundamento da Igreja Adventista do sétimo dia. Eu fiquei surpreendido quando vi o Estatuto da Igreja Adventista, quando dizia que a Igreja Adventista do sétimo dia está assentada nas Escrituras e tem como característica o espírito de profecia. Queridos, há pouco tempo estudamos a lição do reavivamento e reforma. Esta lição, você tem esta lição? Esta lição, na 10ª lição e na 11ª lição, nos disse que a Igreja Adventista foi levantada no mundo para reformar o mundo. Você já ouviu falar disso? Ou não costuma estudar a lição? Você compra a lição para um fequinho, para dizer que o irmão também dessa vez comprou a lição? Ou você está aproveitando o que está escrito nas lições? Querido irmão, surgiu a voz da profecia em ponto grande para poder gritar como maluco. E você presta atenção, certo dia na destruição de Jerusalém, antes que Jerusalém fosse destruído, apareceu um maluco que começou a girar: ai de Jerusalém, ai de Jerusalém. O mundo inteiro, os que estavam lá em Jerusalém, começaram a olhar neste maluco como se fosse um elemento que estava falando aquilo que não tinha a certeza. Mas a um dado momento, aqueles que ignoraram o maluco, lhes veio a repetir na destruição. Jerusalém ficou cercado, Jerusalém ficou destruído, milhares e milhares de pessoas morreram em Jerusalém porque eles pensavam que aqui estamos acomodados. Jerusalém representa a Igreja Adventista do sétimo dia, querido irmão. O livro de Ezequiel, capítulo 9, nos versículos 4 e diante, diz que em Jerusalém tem pessoas que gemem pela abominação que se comete lá no meio. Na cidade também tem pessoas que gemem, mas Deus diz assim: para restaurar essas pessoas que gemem, como é que Deus fez? Diz assim: enviou um anjo para colocar o selo nas testas de todos que gemem pela abominação, a partir da cidade até em Jerusalém. Você está em Jerusalém, porque você é a igreja do sétimo dia. Cuidado, um anjo está passando para colocar um sinal na testa daqueles que gemem pela abominação. Você será abrangido para ter um sinal, ou então você está acomodado como os outros estavam acomodados lá em Jerusalém. Os malucos levantaram para pregar o Evangelho. Você está ignorando como no tempo de Noé ignoraram Noé? Você está ignorando como no tempo de Jerusalém o maluco estava falando e os elementos estavam acomodados pensando que este maluco chegou aqui na nossa era, no nosso tempo, mais um maluco do último tempo, para gritar e te dizer a verdade que se passa lá em Jerusalém. Jerusalém ficou contaminado a partir do momento que Antíoco Epifânio colocou o porco no altar. A partir do momento que a Igreja Adventista do sétimo dia se aliou com o Vaticano, a Igreja Adventista do sétimo dia está corrompida. Eu vou tomar a leitura para que você compreenda realmente estes fatos, porque nós aqui falamos e mostramos porque queremos que você seja salvo. Não se precipite, porque nós temos as mensagens sérias para te aproximar de Deus. Eu vou te mostrar aqui um documento que extraímos na internet, a partir da Conferência Geral. O nosso
presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ao declarar, ao olhar onde a igreja se encontra hoje, ele está chamando todos os elementos disponíveis para defender a verdade. Venho aqui tenho aqui um dossiê de 11 páginas. Este dossiê é um discurso do pastor Ted Wilson, o presidente atual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, preocupado com a situação, porque a partir do momento que Jerusalém ficou afetada, a partir do momento que o Vaticano se penetrou dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a verdade de Deus não se faz sentir. Hoje, se um pregador começar a pregar a besta como ela é, os pastores é que começam a lhe combater. Por quê? Porque estão dentro do Vaticano, estão dentro do sistema. Quando alguém levanta para pregar as profecias profundas, torna-se inimigo da organização. Por quê? Porque a igreja, os sacerdotes ficaram corrompidos conforme Antíoco Epifânio corrompeu os sacerdotes, o Vaticano corrompeu os sacerdotes de hoje, pastores de hoje. Conclusão, a verdade não se faz sentir. O pastor adventista do Sétimo Dia, que foi eleito como presidente durante esse quinquênio que estamos a viver, preocupado com a situação, ele escreveu o seguinte. Eu vou tomar a leitura só alguns pontos básicos deste assunto. Você que está interessado para conhecer esta verdade, colabore com a Voz da Profecia, tanto assim eletronicamente como fisicamente. Estamos disponíveis 24/24. Mas para adquirir este dossiê, não precisas contactar a Voz da Profecia. Lá mesmo na tua casa, abre o teu computador, liga o teu computador, lá na barra de endereço, depois de abrir a Google, coloca Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Só isso. A partir dali, vai abrir o site do Ted Wilson e vai ver todas as mensagens que Ted Wilson está transmitindo ao mundo. E você terá acesso a este documento com o tema Um Urgente Chamado Profético. Um urgente chamado profético. Por que há uma urgência de chamar aqueles que vão profetizar? Ted Wilson, quando olhou na Bíblia, e com base em Joel 2, versículo 28, quando Deus disse que nos últimos dias os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, Ted Wilson pega neste assunto e olha, contempla a contaminação que está no seio da igreja, e ele está convidando todos aqueles que vão se consagrar a Deus para profetizar esta verdade, para mostrar estas atrapalhações, para dizer ao mundo que o mundo está no fim. Agora eu vou tomar a leitura a um ponto muito importante. Presta atenção. Tenho aqui 4 pontos importantes que vou extrair deste dossiê, que vai servir para o apelo a você. Ted Wilson diz que enfrentando enormes desafios. Ao mesmo tempo, como igreja, estamos enfrentando um enorme desafio. Quero apresentar 4 pontos que me preocupam. De maneira alguma, estou sugerindo que esses problemas espirituais estejam afetando todos os membros da igreja. Ok. Mas eles são sérios o suficiente para que lhes demos atenção. Lembro-me do que Paulo falou aos anciãos da igreja em Éfeso. Vocês sabem que não deixei de pregar nada que fosse proveitoso. Ok. E acrescentou: pois não deixei de proclamar toda a vontade de Deus. Atos 20, versículo 27. Como pastores dos cristãos adventistas do sétimo dia, ao redor do mundo, meu amor pela igreja e fidelidade à palavra me impelem a repartir algumas das minhas preocupações. Ted Wilson está aqui a aconselhar a igreja, como fez o apóstolo Paulo. É que eu vos falei toda a verdade que Deus me mostrou.
Eu, como líder desta igreja adventista no mundo, também estou preocupado com algumas situações que se passam com a igreja. E eu agora quero vos mostrar a verdade. Ele agora lança aqui 4 pontos importantes que lhe preocupam. Primeiro ponto, presta atenção. A perda da identidade adventista do sétimo dia entre alguns dos pastores e membros. Ouviu? Teddy Wilson olha pela igreja e vê que, a partir de alguns pastores e alguns membros, perderam a identidade adventista. Quando é que a igreja adventista perdeu a sua identidade? É a razão pela qual, irmão, em toda a verdade bíblica, a partir dos termessos onde a palavra sempre dizia assim: não te preocupes somente com o nome. Deus não vai salvar as pessoas pela nomenclatura, nem pela estrutura. Ser membro da igreja não é garantia da salvação. A garantia da salvação é você aceitar a Jesus para ser membro de Cristo. Esta é a garantia da salvação. A salvação é Cristo. Quando você aceita em Cristo e se alia com Cristo, então a tua salvação está garantida. Mas é possível que você aceitou na igreja adventista, mas ainda nunca se encontrasse com Cristo. Aqui surgiu um maluco da voz da profecia para te mostrar esta realidade. Não durma mais. Viemos para despertar os que dormem no momento de olhar. Será que você está dormindo? Quando você está acomodado lá na igreja adventista, com tantos livros proféticos, já falei de outra vez, tantos livros proféticos, de manhã e de noite, a ler, a estudar. Se olhar pela Bíblia Sagrada como base desses testemunhos, você perderá a sua identidade, querido irmão. Teddy Wilson está preocupado com muitos pastores e muitos membros que perderam a identidade do adventismo. Por quê? Porque eles não estão preocupados para ouvir o assim diz o Senhor. Estão preocupados com a secularidade, estão preocupados com a vida humana e, como conclusão, a verdade de Deus está selada para eles. Encontram-se numa câmara escura. Eu já falei outra vez que você precisa sair da câmara escura. Para sair da câmara escura é preciso que você se enquadre. Para sair da câmara escura é preciso aceitarmos o convite que aqui o presidente da igreja já está dizendo para um chamado profético. Este convite não é de Teddy Wilson. O Teddy Wilson está fazendo reportagem para a igreja porque ele é dirigente da igreja. Este convite é de Deus. Quando Deus, no livro Grande Conflito, inspira a White com o título O Último Convite Divino, encontramos uma série de palavras que está aqui, que Teddy Wilson extraiu lá. A igreja se envolveu com o Estado e hoje tudo que o Estado faz, a igreja também faz. Se você quer comprovar isso, procura só as datas importantes que a igreja comemora. Se você olhar bem, são os vislumbres daquilo que é do Estado. Já comparaste isso? Não é só isso ainda. A Bíblia diz que antes que Jesus venha, primeiro virá a apostasia, antes que o homem do pecado se manifeste. Quando Antíoco Epifânio se aliou, saqueou o templo, se aliou com os sacerdotes e os israelitas tornaram-se vítimas desta situação, o Vaticano, que é representado por Antíoco Epifânio, saqueou a igreja adventista, corrompeu os pastores adventistas, conclusão, traíram a igreja. Hoje, a igreja como sistema está comprometida. Como sistema. Presta atenção. Certo dia encontrei alguém que me chamou de lado, disse irmão médico, encontrou um debate lá no Mercado da Paz, aqui na Ponte Benguela, de alguém que estava a censurar o meu nome, dizendo que o irmão Américo está pregando uma mensagem que está atacando a igreja. Eu dei-lhe razão. Eu lhe dei razão por quê? Porque ele é um adventista despreocupado. São esses elementos que nós queremos despertar. Porque esses estão a dormir no momento de olhar.
com a Bíblia aberta, com livros proféticos em casa, nem conhece o que significa besta, nem conhece o que significa o ecumenismo. Mas ele diz que é Adventista do Sétimo Dia, é ação da igreja, é um membro ativo da igreja. Que tipo de membro azarado é este? Hã? Presta atenção! Não olhe pelo Américo ainda, olha por aquilo que o Américo está a dizer. Estamos no segundo ponto. Ted Wilson falou do primeiro ponto, que a igreja perdeu a sua identidade. Alguns pastores e alguns membros perderam a sua identidade. Ok. Depois tem o segundo ponto. O mundanismo está avançando em muitas das nossas igrejas. Querido, o mundanismo na igreja hoje é um fato. Se você não concorda com esta palavra, se calhar você ainda estás meio desapercebido, estás meio na câmara escura. Precisa sair da câmara escura para contemplar o mundanismo hoje dentro da igreja adventista. Depois tem o perigo da desunião. Hoje, a desunião é o ponto fulcral que traz problema grave na igreja. Vou explicar um pouco. Jesus, no livro de São João 17, orou, pediu ao Pai para que todos estivessem unidos. O que une as pessoas? É a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo é que une aquele que está aqui com aquele que está lá na América. Mas aqui diz que também um dos grandes perigos que a igreja está desunida hoje. Que tipo de desunião o Ted Wilson está se referindo? Hoje, todos somos adventistas do mesmo dia. Experimenta só hoje, ou amanhã, depois da manhã, quando você vai à igreja. Pega só um assunto muito sério que a Bíblia diz e fala. Talvez mesmo na lição. Fala. Quando você falar, você vai ver aqui. Até o assento da tua igreja, ou um dos elementos oficiais da igreja, é que vai te contradizer. Quando começa a te contradizer, bastava o líder máximo te contradizer, os outros líderes serão fáceis para te contradizer, porque a maioria só segue a liderança. Conclusão: o que aceita o ancião, o membro não aceita. O que aceita o membro, o pastor não aceita. Mas todos são adventistas do mesmo dia. Que tipo de força vocês têm para avançarem com o sistema evangelístico? Estamos no movimento Benguela para Cristo. Somos adventistas do mesmo dia. O que o pastor aceita, o membro não aceita. O que o membro aceita, o pastor não aceita. Vocês vão carregar Benguela para Cristo aonde? É Benguela para o diabo ou Benguela para Cristo? Se vocês não estão unidos na doutrina, agora presta atenção, o tema do congresso que veio para reavivar o espírito de profecia, querido irmão. Se eu quero te fazer recordar a lição que falou do evangelismo e testemunho, na lição número 13, no 6º dia, na terceira pergunta de reflexão, diz que precisamos buscar aqueles que nós eliminamos. Mas antes de ir buscar, precisamos trazer de volta o espírito de profecia dentro desta igreja para depois buscarmos os outros. Irmão, vocês pensam que essa tarefa é fácil? E alguém vai conseguir fazer isso? Alguém vai conseguir mudar o sistema da igreja para poder renovar o sistema de modo a falar, a fazer tudo aquilo que a profecia disse? Tudo isso são advertências para você, para compreender que nos últimos dias Deus vai fazer muito trabalho para poder posicionar os seus filhos ao remanescente. Se você quer seguir ao remanescente, se você quer se candidatar na palavra de Deus para poder ter parte no remanescente, a voz da profecia surgiu para poder te convidar, para juntos partilharmos e nos posicionarmos no remanescente. Para nos posicionarmos no remanescente, não é preciso você procurar outro grupo, não é preciso você olhar pelas denominações, pelas nomenclaturas de religião, não é? É só você se entregar a Jesus como teu único Salvador e aceitar que o que Jesus fala seja o principal alicerce da doutrina da tua vida. E você compreenderá o que Deus quer, e compreendendo o que Deus quer, você testemunhará Deus
testemunharás este nome em qualquer sítio onde você estiver. Não interessa o lugar, não interessa a circunstância, porque Jesus disse que onde tiver duas pessoas, eu serei lá o terceiro. Ainda no livro de Zacarias, capítulo 3, versículo 10, Jesus disse que por causa das situações que vão impedir o processo do Evangelho, naquele terceiro que falou, buscar ao Senhor e vivei, na terceira lição, encontramos que Efraim foi assemelhado como um passarinho na gaiola. Já ouviste falar de um passarinho na gaiola? Já entendeste o que é um passarinho na gaiola? Um passarinho na gaiola tem lá comida, tem lá água para beber, até tem também os ramos onde pula, porque o dono que lhe colocou lá, lhe colocou tudo isso. Mas há uma coisa que o passarinho não tem: a liberdade de movimentação. Ele vê uma coisa lá fora, ele quer atingir lá, assim que chega, o arame está travado. Vai desse lado, o arame está travado. Disse que Israel foi considerado como um passarinho na gaiola. Agora vamos por reportar. O adventista do sétimo dia hoje encontra-se também numa gaiola ladeada pelos preconceitos da religião. Para terminar este assunto e compreender melhor este assunto, eu te convido a abrir o livro Grande Conflito. O livro Grande Conflito, no capítulo 35, para compreendermos a gaiola onde você e eu estamos. E precisamos romper essa rede, esse arame, para podermos nos posicionar no lado de Deus. Capítulo 35 do livro Grande Conflito, Espírito de Profecia, falando da união da igreja com o Estado, falando da igreja judeia em relação com a igreja romana, diz o seguinte, capítulo 35, vou tomar a leitura. Existia notável semelhança entre a igreja de Roma e a igreja judaica, ao tempo do primeiro advento de Cristo. Ao passo que os judeus secretamente espezinhavam todos os princípios da lei de Deus, eram exteriormente rigorosos na observância de seus preceitos, sobrecarregando-a com exorbitâncias e tradições que tornavam difícil e penosa a obediência. Assim como os judeus professavam reverenciar a lei, pretendem os romanistas reverenciar a cruz e exaltam o símbolo do sofrimento de Cristo, e quando no viverem negam aquele a quem ela representa. Irmãos, aqui diz que os romanistas colocam cruzes sobre as igrejas, sobre os altares e sobre as vestes. Por toda parte se vê a insígnia da cruz. Por toda parte ela exteriormente honrada e exaltada. Presta atenção. Mas os ensinos de Cristo estão sepultados sobre um montão de tradições, destituídas de sentimento, falsas interpretações e rigorosas exigências. As palavras do Salvador relativamente aos fanáticos judeus aplicam-se com maior força ainda aos chefes da Igreja Católica Romana. É caso sério, irmão. A verdade hoje, para ser dita, está a ser difícil. Por quê? Porque os preconceitos, as tradições humanas que nós lemos, estudamos na segunda e na terceira lição deste trimestre, estão a falar mais alto, estão a servir como um arame que rodearam os membros que estão lá dentro da igreja. Hoje, o membro que tenta falar a verdade, o preconceito lhe impede, porque o preconceito é o arame que está ao redor. Hoje, as igrejas tornaram-se centro de acúmulo de pessoas para poderem ser desgraçadas no processo espiritual. O irmão quer ouvir isso? Eu vou tomar a leitura. O capítulo 35 diz assim: os cemitérios das igrejas contêm milhões de vítimas que passaram a vida em vãos esforços para subjugar as afeições naturais, para reprimir, como se fosse ofensivo a Deus, todo pensamento e sentimento de simpatia para o semelhante. Irmãos, isso também. Isso também. Já ouviste falar de um pregador que anda pelas ruas dizendo que as igrejas são cemitérios? E você combateu esta questão? Ou você procurou a essência desta palavra para encontrar o sentido?
Existe hoje muito problema nas pessoas, principalmente em alguns adventistas do sétimo dia. Eu vou tomar a leitura aqui. O nosso estudo de hoje está a ser muito longo, mas presta atenção, acompanha, porque tinha que ser mesmo assim, porque a verdade tem que ser dita. Eu vou buscar aqui um livro. Este livro chama-se Conselhos sobre a Escola Sabatina, livro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Espírito de Profecia. Acompanha comigo este livro na página 32 para ler uma parte que Helena White está dizendo para você. Diz assim: devem ser cuidadosamente considerados os importantes resultados que estão em jogo por negligenciar a palavra de Deus. O estudo da Bíblia é digno do melhor esforço mental, da mais santificada capacidade. Diz assim: quando nova luz for apresentada à igreja, ser-vos-á perigoso rejeitá-la. Recusar ouvir a mensagem por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro não desculpará vosso caso perante Deus. Condenar aquilo que não ouviste ou não compreendeste não os exaltará aos olhos dos que são sinceros em suas investigações da verdade. É loucura falar com desprezo a respeito dos que Deus enviou com uma mensagem verdadeira. Queridos irmãos, quando nós buscamos o assunto do grande conflito, primeiro encontramos a realidade. Por que as igrejas hoje se tornaram cemitérios? Não sou eu que estou a falar. Eu apenas estou lendo. As igrejas de hoje tornaram-se cemitérios. Por quê? Porque os preconceitos dos anciãos, as doutrinas e os mandamentos dos homens, falam mais alto e enterram a verdade dentro dessas quatro paredes. E ao enterrar esta verdade dentro das quatro paredes, é igual a pegar um cadáver e colocá-lo lá no fundo da terra e entulhar lá a terra. Aquela terra que se entulha por cima de um morto que está lá dentro do buraco, são os preconceitos que estão a entulhar os membros dentro da igreja sem conhecer a verdade. Mas há um meio de escape, queridos irmãos. Miqueias capítulo 2, vamos terminar. Miqueias capítulo 2, versículo 12. Eu vou tomar a leitura neste versículo para compreender realmente o que Deus precisa. Qual é o convite que Deus tem para você para compreender esta verdade? Porque não podes continuar na gaiola, queridos irmãos. Continuando na gaiola é esperar a morte. Eu vou tomar a leitura. Aqui a palavra de Deus diz assim: promessa de salvação e livramento. Promessa de salvação e livramento. Onde é preciso livrar é porque alguma coisa está a oprimir alguém. Você está sendo oprimido pelos preconceitos que te ladeiam, que servem de arame, que te colocou na gaiola. Os preconceitos, as leis, os mandamentos dos homens que falamos na terceira lição, que hoje estão a ocupar o lugar mais alto de Deus, fizeram com que você está lá dentro da gaiola e você pode comer um bocado que te deram, beber um bocado que te deram, saltar conforme te prepararam, mas não tem direito de sair lá fora, porque lá os preconceitos estão em ponto grande, tateado como um arame. É a Bíblia que diz. Agora Jesus providencia um remédio. Presta atenção. Versículo 12. Miqueias capítulo 2, versículo 12. Em verdade, eis que eu te ajuntarei todo, ó Jacó. Por certo, carregarei o restante de Israel. O restante, presta atenção. Eu mesmo os haverei de reunir a todos, como ovelhas no aprisco, como um rebanho no meio da boa pastagem. Haverá ruído de grande multidão. Versículo 13, presta atenção. Aquele que abre o caminho irá diante deles. Passarão pelos portões e sairão do outro lado incólumes. E o rei deles os guiará. Aquele que abre o caminho. Só se abre o caminho onde está fechado. Nós há bem pouco tempo acabamos de explicar que o Israel está assemelhado como uma gaiola
como um passarinho que está dentro da gaiola. O adventista do sétimo dia hoje está dentro desta gaiola, porque a própria arame são os preconceitos, os mandamentos dos pastores. São arame que está a atrapalhar e fechar você lá dentro. Ele não é de quando Deus lhe mostrou esta verdade. Ele disse que as igrejas tornaram-se cemitérios para enterrar as pessoas que estavam lá com a disposição de procurar a graça de Deus. Isso não dá medo? Está aqui. O problema teu é o preconceito que nós lemos aqui no livro da Escola Sabatina. É por isso que a igreja diz que a Escola Sabatina é o coração da igreja. É para você saber que quando a Escola Sabatina está trabalhando no sentido apropriado, todo mundo fica despertado. Porque aqui está dizendo assim, quando você ouça uma mensagem de alguém, ainda não combate. Porque combater uma mensagem que você não entendeste, só porque tens preconceito com o elemento que está pregado. Isso não será desculpa para Deus. Procura ainda o assunto. Porque Jesus diz assim, examinai tudo, retende as ovelhas. Você escuta a palavra. Depois de escutar a palavra, examina. Depois de examinar, você terá a resposta. Não ele vem para a mão, alguém falou, automaticamente você começa a comentar os seus comentários de agredir esta pessoa, sem primeiro entender aquilo que ela disse. Por isso que eu perguntei, se uma vez já ouviste alguém a pregar que as igrejas são cemitério, e você combateu. Hoje, estamos a ler aqui no livro da nossa igreja adventista do sétimo dia. Está aqui, os cemitérios das igrejas contêm milhões e milhões de vítimas. É por isso que nos últimos dias, Deus não precisa mais do sistema antigo. Quando Jesus morreu, o templo antigo e o sistema todo de sacrifício perderam valor. Porque hoje, quando você vai lá na congregação da igreja, não pense que só o se acumular lá nas quatro paredes, este é o ponto principal que Deus precisa. Deus mandou construir o tabernáculo por Moisés para representar a sua presença no meio dele. Mas quando ele veio, quando ele disse que vou escrever a minha lei nos corações, queridos irmãos, onde está o valor do templo de quatro paredes? Onde está? Anda, busca a mesma Bíblia, no Novo Testamento, começa a analisar facto por facto, onde está a santidade das quatro paredes. As quatro paredes servem apenas para sombrear as pessoas que estão lá reunidas. Só isso. Porque a função do templo terminou quando Cristo morreu. Aquele sacrifício que se fazia continuamente, aquele sacrifício que Antíoco Epifânio substituiu com os porcos, representou Jesus. É a razão pela qual todos aqueles que hoje estão a contrariar a verdade de Deus estão tirando Jesus no lugar para se colocar lá eles. E você já viste um ancião, um pastor, um padre, um papa talvez, que morreu na cruz do Calvário? Já viste? Eu pelo menos só conheço Jesus que morreu na cruz do Calvário. É a razão pela qual este Jesus que eu tenho que transmitir a todos os interessados. Estás interessado para conhecer Jesus e viver com Ele? Então, está no ar essas verdades todas. Se você tem dúvida com relação às verdades que nós fizemos aqui, que te apresentamos, nós te apresentamos essas verdades mesmo para você criar dúvida, que é para contactar conosco, porque estamos disponíveis com toda a matéria suficiente. Eu vou responder, vou repetir uma questão para te convidar. Querido irmão, já agora não tens justificação para dizer que eu não ouvi a verdade. Já agora não tens justificação para dizer que eu não ouvi a verdade. Porque a tecnologia avançou de maneira que, com o seu telefone na mão, qualquer sítio onde você estiver, bastava ligar a internet, ligar o YouTube, colocar a voz da profecia na barra de endereço, estarás em contato conosco. E estamos disponíveis para poder te explicar todas as verdades para que você conheça Jesus. Mas antes de tudo, eu quero te transmitir um recado. Toda dúvida que você encontrou, depois de se contactar com estas mensagens,
Qualquer dúvida que você encontrar, envia o seu e-mail. E nós estamos disponíveis para te responder com todo tipo de dúvida que você tiver, baseadamente em tudo que nós estamos a dar. 923 25 60 23 profecia@gmail. Envia neste correio todas as dúvidas que você tem. E a voz da profecia está disponível 24/24 para te responder. Porque a nossa missão é enorme. Despertar os que dormem no momento de olhar. Que Deus lhe abençoe. O próximo estudo continuaremos com a purificação do santuário, onde vamos conhecer a preocupação do anjo que, quando viu Antíoco Epifânio a sujar, a contaminar o templo, se preocupou: oh Deus, afinal, até quando esta contaminação? Este será o próximo tema para você compreender qual é o propósito de Deus para restaurar a abominação que se comete no meio de Israel. Seja feita a vontade de Deus, e a minha oração para todos os telespectadores. Que Deus lhe abençoe. Até ao próximo estudo, que será o 5º estudo das nossas conferências. Muito obrigado. Seja feita mais uma vez a vontade do Senhor. Te acompanhe, te ilumine para interpretar melhor essas palavras que estão saindo da boca humana, porque o propósito é divino. Muito obrigado. Até a próxima.